juntou-se exatamente tudo das disfunções, não só a biomecânica, como a parte prática, mas falando sobre pré e pós-cirúrgico. Com certeza a gente sai sabendo muito de raciocínio clínico. E você entende o que acontece com os processos desses pacientes que vêm procurar e como você reabilita. Super recomendo. É impossível sair daqui sem entender a matéria e sem absorver esse conteúdo. Passada de uma forma extremamente prazerosa, divertida. São duas pessoas que sabem muito o conteúdo. Toda a minha experiência que eu tenho hoje, que eu aplico no consultório com os meus pacientes, todos os resultados positivos que eu tenho, tem muito o dedo delas duas. Super recomendo, porque você terminando ele, você já está apta para avaliar, né, e atender o seu paciente. Elas são fantásticas, têm uma didática incrível e uma paciência gigante. Só tenho a agradecer. Oi, turma! Tudo bem com vocês? E aí, estão gostando da Semana TM Lovers? Essa semana maravilhosa, e hoje nós vamos começar com a aula 2, uma aula cheia de conteúdo bom para você, e eu tenho certeza que você vai gostar, principalmente porque a gente está construindo um raciocínio clínico para ajudar você a entender melhor essa área e se apaixonar por ela também, né, amiga? Com certeza! Então, pessoal, antes da gente começar, olha só, se inscreve aí no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha com um colega que está assim como você, querendo conhecer um pouquinho mais dessa área maravilhosa. E para quem está chegando agora, na Semana TM Lovers, nós vamos te contar tudo o que você precisa saber para ser uma referência na área de disfunção temporomandibular e do pós-cirúrgico de cirurgias bucomaxilofaciais. E aí, amiga, o que está acontecendo na nossa Semana TM Lovers? Bom, até agora, Dani, só conteúdo de qualidade. E aconteceu o seguinte, aula 1, que está aí gravada, caso você não tenha assistido, vai lá no nosso canal, assiste a aula 1, que ela é bem importante para que você construa esse raciocínio clínico junto com a gente. Nós falamos sobre como desenvolver um olhar integrado com foco no paciente e não na doença. Aí depois nós tivemos uma live no Instagram falando da importância da empatia no atendimento com o professor Ney Mesiá. Se você não assistiu essa live maravilhosa, vai lá no nosso Instagram que ela ficou gravada lá, tá bom? Agora hoje, na aula 2, nós vamos continuar com esse conteúdo de qualidade mostrando para você como é que você vai levar a melhor evidência para a sua prática clínica. Isso considerando as preferências do paciente, que você já sabe o que é, porque a gente falou disso na aula passada. Então, bora lá, bora para a aula 2, turma? Você sabe o que é fisioterapia baseada em evidência? Uma coisa para vocês refletirem. 2. Você gostaria de utilizar a fisioterapia baseada em evidência na sua prática clínica? Isso é muito importante. Às vezes, nós aprendemos lá na graduação que um determinado recurso, uma determinada técnica, apresenta um resultado X ou Y em um paciente. E quando nós buscamos isso na literatura, nós observamos que esse recurso, essa técnica foi testada e ela tem outros benefícios ou ela não atua daquela maneira que nós aprendemos lá na universidade. Então, nós buscamos dentro da ciência a realidade em relação aos recursos que nós estamos utilizando, em relação aos tratamentos, em relação às nossas avaliações. Então, é muito importante, sim, nós nos basearmos em evidência para que a gente possa tratar e avaliar o nosso paciente. Isso mesmo. E o que é que a PBE nos proporciona? Em primeiro lugar, tratamentos mais eficazes. Porque se eu vou buscar na evidência, se aquele recurso que eu vou aplicar ou aquela técnica que eu estou pensando em aplicar naquela determinada situação do meu paciente, se eu vou buscar lá que aquilo realmente é efetivo, foi comprovado que funcionou, eu posso aplicar e vou ter uma probabilidade maior de ter resultado com o meu paciente. Mais até do que, de repente, usar uma outra técnica que a gente não sabe se tem ou não eficiência. Outra coisa importante é o menor custo. Então, por exemplo, saiu um equipamento novo no mercado.
olha, aquele burburinho, o equipamento é caríssimo, eu vou lá correndo, quero me atualizar e compro o equipamento. Depois eu vou lá e verifico que a evidência do uso daquele equipamento nem era tão bom assim. E aí o que eu fiz? Investi o meu dinheiro, de repente, num recurso que, se eu tivesse pesquisado antes, eu aplicaria em outro, com mais força de evidência, com mais certeza de que os benefícios do meu paciente seria maior, né? Outra situação é o risco. Então, se eu estou respaldada na literatura, se eu tenho uma evidência forte de que aquela técnica é boa, eu corro menos risco de fazer algo que, de repente, possa vir a prejudicar o desenvolvimento na evolução do meu paciente, tá? E, olha só, quando você trabalha com a certeza, né, de que você tem evidência para aquilo que você está fazendo, você tem um maior reconhecimento profissional. Sabe por quê? Porque as pessoas não vão poder discutir com você se aquilo que você está fazendo funciona ou não. Então, você vai ter muito mais respaldo para estar integrando na equipe multidisciplinar, para você trocar suas experiências com outros profissionais, e aí sim, a sua voz ela vai ganhar peso. E não vai ficar só no achismo, né, amiga? Com certeza. Por isso, os pilares da prática baseada em evidências são a composição da nossa semana ATM Lovers. Então, na aula 1, a gente falou sobre as preferências do paciente, nós explicamos o que seria trabalhar levando em consideração a individualidade de cada um. Hoje nós vamos falar sobre a evidência científica de qualidade e na nossa aula 3 nós vamos focar no profissional, na capacitação e na experiência que ele tem para executar todas as técnicas e aquilo que a gente viu nas aulas anteriores. Exatamente. Então, para deixar claro como que é os 3 pilares da PBE, primeira coisa, pesquisa clínica de alta qualidade. Então, você precisa encontrar a melhor evidência para que você possa acreditar nos resultados. E, com isso, ter baixo risco de viés, um poder estatístico bom, uma descrição boa das intervenções, para que você consiga extrair os resultados e aplicar isso dentro da sua prática clínica. Então, na verdade, em relação à ciência, nós temos artigos que falam sobre intervenção, sobre prognóstico, sobre diagnóstico. Tudo vai depender da sua pergunta de pesquisa para que você possa buscar a sua evidência de melhor qualidade. E é isso que a gente trabalha dentro do nosso curso. A gente leva em consideração as particularidades do paciente. Dani vem trazendo aquela experiência vasta que ela tem como pesquisadora e eu trago um pouco da minha expertise profissional, aonde a gente tem uma experiência clínica para saber avaliar, diagnosticar, tratar e o que fazer, né? E como fazer. Por isso, no nosso módulo prático, a gente vai capacitar você. Nós vamos calibrar a mão do profissional para que ele atue com precisão, levando então a ciência para dentro do consultório com expertise, né? Sabendo fazer direitinho a técnica para que você consiga os melhores resultados. Com certeza. E associado a esses 2 pilares, nós também precisamos levar em consideração as preferências do paciente. O cuidado é sempre individual. Cada paciente tem o seu momento, como nós falamos na aula anterior, né? Identificar o momento que o paciente está passando, porque isso pode variar em relação à sua avaliação, e também a individualidade de cada paciente. Respeitar as crenças, as opiniões e os princípios de cada paciente, para que a gente não caia num viés cognitivo, que nós chamamos de backfire. Então, é importante evitar esse viés cognitivo, ou seja, evitar o confronto direto com o nosso paciente. E também, talvez, a melhor conduta, ela deve ser aplicada de forma gradual, para que o seu paciente possa ir se adaptando também ao tratamento e entendendo que no tratamento 50% às vezes depende do terapeuta e os outros 50% dele. E no passar das sessões, quase que 90% vai depender do seu paciente. E ter essa decisão compartilhada, que é muito importante para o bom sucesso terapêutico. E aí, turma,
falando em evidência, é importante que nós saibamos que existem níveis de evidência, né? Se vocês estão buscando na literatura, se uma técnica, por exemplo, funciona mais do que a outra, o importante é vocês irem direto para o topo da pirâmide, por exemplo, para revisões sistemáticas ou para meta-análises. Lógico, tudo vai depender da sua pergunta de pesquisa. Mas se você já tem ensaios clínicos randomizados agrupados numa revisão sistemática, você acaba abreviando o seu tempo de leitura e vai buscar as melhores evidências dentro dessa revisão. Então, dentre esses estudos, dentre os ensaios clínicos, hoje nós trabalhamos muito com estudos pragmáticos. O que significa isso? Significa estudos que levam o mundo real dentro da pesquisa. Então, muitas vezes, nós no consultório, na nossa prática clínica, nós recebemos o nosso paciente e nós temos mais ou menos uma noção de quanto tempo dura uma sessão, por exemplo. O tratamento. Então, vamos supor que, em média, 12, 13 sessões. Quando a gente fala em pesquisa, vou fazer um universo paralelo aqui, né? Às vezes, a gente precisa já determinar o número de sessões lá no protocolo. E quando nós falamos em estudos pragmáticos, isso acaba vindo na realidade do nosso paciente. Então, por exemplo, eu posso colocar no mínimo 5 sessões e no máximo 13. E aí, se meu paciente melhorar com 6 sessões, com 7 sessões, ele já tem alta também do ensaio. Então, é importante que a gente leve essa realidade para a nossa pesquisa, como também os estudos multimodais, ou seja, a gente aplica várias técnicas e o conjunto da técnica que vai mostrar a eficiência daquele determinado tratamento ou daquele determinado protocolo. Existem pesquisas importantes, turma, que precedem isso. Então, por exemplo, eu vou realizar um estudo com uma única técnica e comparar com nada ou comparar com placebo. Então, eu observo que essa técnica deu resultado e aí eu vou buscar outros ensaios que fizeram isso. E aí eu posso reunir essas técnicas que têm resultado num estudo multimodal. Então, é muito importante também nós levarmos o mundo real para dentro da pesquisa para que a gente possa refletir isso também no nosso consultório junto com os clínicos. E aí eu pergunto para vocês, há evidência disponível para o cuidado dos pacientes que procuram serviço de fisioterapia? Há muita, turma. Não sei se vocês conhecem a plataforma Pedro. A plataforma Pedro é uma plataforma que tem ensaios clínicos, que tem revisões, mas voltados também para a fisioterapia. Na verdade, uma das intervenções necessariamente, obrigatoriamente, precisa ser fisioterapia. E as outras podem ser, por exemplo, recursos da odonto, farmaco, cirurgia, enfim, mas um recurso precisa ser da fisio. E um levantamento feito em fevereiro de 2022 nos mostram que dentro da plataforma Pedro, nós temos 53.801 estudos que têm fisioterapia como um dos recursos. E fora ensaios controlados, divididos em ensaios controlados, em revisões sistemáticas, em diretrizes de prática clínica. Isso no modo geral, tá? Quando eu jogo algumas palavras-chave que envolvem disfunção temporomandibular, nós temos 306 estudos. Aparentemente parece pouco, mas a nossa área vem crescendo. Mas nós temos também estudos de ótima qualidade que vão nos servir de base para o nosso tratamento. E é isso que nós fazemos no nosso curso. Nós buscamos as melhores evidências dentro da área de disfunção temporomandibular e do pós-cirúrgico de cirurgias bucomaxilofaciais para poder trazer para vocês essa evidência de qualidade. E aí eu pergunto para vocês, como você organiza a literatura que você lê? Eu, Dani, organizo da seguinte forma. Eu divido em pastas, as minhas pastas são por ano, e aí lá no ano eu coloco os desfechos. E nessas minhas pastas só entra evidência de boa qualidade. Eu consigo separar antes o que é ruim do que é bom. Então, eu não vou perder tempo em guardar evidência ruim. É igualzinho a mim, né, amiga? Exatamente igual. Olha, exatamente. Eu faço assim também. Bem divididinho. Eu sempre falo, né, Itana, para os alunos, é importante fazer um diário de bordo, você ter essa organização. Às vezes, turma, por exemplo, eu salvo o título do artigo em inglês mesmo, tem gente que prefere salvar em português, e tem gente que resolve salvar pelo nome da revista, enfim, mas se você
A organização é sua, você é livre, mas é importante que você seja organizado, porque quando você precisar do artigo, você já sabe aonde buscar. Exato. E quais são os critérios para que a gente possa identificar a evidência clínica? Então, eu gosto muito, muito desse artigo. É um artigo voltado para a disfunção temporomandibular, que ele nos fala sobre a mínima diferença clínica importante. Então, quando nós falamos em evidência, às vezes nós caímos no erro de ir lá para os resultados e olhar se o valor de P é estatisticamente significante. Mas quando nós falamos do valor de P, ele só nos diz se eu estou comparando dois grupos, por exemplo, que grupo, se eles são iguais ou se eles são diferentes. Então, quando eu tenho um P menor do que 0,05, significa que esses grupos são diferentes, mas ele não me diz o quanto eles são diferentes, né? E quando ele me diz que é maior do que 0,05, significa que esses grupos são iguais, ou seja, não teve diferença. Mas quando há diferença, é importante a gente identificar quanto é essa diferença. Então, aí vem a mínima diferença clínica importante. Então, Dani, fale. deixa eu ver se eu entendi. Então, quer dizer que, na verdade, não é tão importante a gente saber quem ganhou e quem perdeu, mas sim saber de quanto foi essa diferença. Porque, pelo que você está falando, vamos dar um exemplo aqui. Às vezes eu tenho um recurso que foi superior ao outro, mas a diferença entre o quanto ele foi melhor do que esse segundo recurso foi pequena. E, de repente, a diferença, por exemplo, de preço, né, ou a diferença de acesso ao paciente a esse recurso, ou entre o primeiro e o segundo, ele é muito grande. Então, no caso, eu poderia usar o segundo lugar sem ter tanto prejuízo ao desfecho final do paciente. É isso que você disse? É isso aí, minha amiga. Então, por exemplo, eu encontrei lá a diferença de P que é estatisticamente significante. Então, vamos pensar num recurso que trabalhe com dor, tá? Para exemplificar ainda mais o que você colocou. E no recurso A, a gente tem uma diminuição de dor de 20%. E num recurso B, nós temos uma diminuição de dor de 40%. Então, nós temos na literatura que para que você tenha uma diferença clínica importante na diminuição de dor, tem que ser 30%. Então, a partir do momento que eu tenho essas duas referências, eu vou ter certeza que o recurso B é melhor. Agora, se os dois recursos tivessem dado 10% e 20%, não tem diferença. Então, teoricamente, nenhum dos dois está servindo naquele desenho de estudo, ok? Então, nós temos hoje na literatura exatamente esse artigo que eu adoro, e ele vai estar o link dele vai estar aqui no nosso canal, na descrição do nosso vídeo, falando sobre a diferença da intensidade da dor. Então, se diminuir 30% é clinicamente importante. Na amplitude de movimento, quando o paciente tem limitação, ele precisa ganhar de 6 a 9 milímetros. Quando ele não tem limitação, 3 milímetros é clinicamente importante. Nós temos sobre função mandibular, com um questionário específico, que é o MFIC, se mudar 2 pontos é clinicamente importante. E nesse artigo tem outras referências para que a gente possa utilizar na nossa prática clínica. E, às vezes, turma, o autor não coloca a diferença clínica, ele não usa essas referências como resultado. Mas se você tem lá na tabela de resultados os valores, você faz isso da conta na mão. E aí você pode tirar essa conclusão quanto clínico, ok? Sim. E aí, olha isso, esses são 2 artigos do nosso querido professor Leonardo Costa, onde o que a fisioterapia pensa sobre a PBE, e esses artigos eles nos respondem isso. Então, nesse primeiro artigo, foi feita uma revisão sistemática, onde reuniu-se 12 estudos, foi realizado em mais ou menos 9 países, e a maioria dos fisioterapeutas que participaram desse estudo, eles eram a favor da PBE. Só que eles relatavam também, nesses estudos que complementaram essa revisão sistemática, que havia falta de tempo, falta de apoio do empregador,
pouco entendimento de metodologia e estatística, e a principal barreira era o acesso aos artigos. Então, faz com que nós possamos refletir um pouco dessa realidade. E aí, esse mesmo grupo, o professor Leonardo, ele desenvolveu um outro estudo aqui no Brasil, especificamente na cidade de São Paulo, onde ele entrevistou 490 fisioterapeutas, e a maioria dos fisioterapeutas são a favor da PBE. Porém, olha esses dados. Só 13,7% declaram que têm inglês bom ou excelente, 1,6% usam a base de dados Pedro, 0,8% já visitaram a Cochrane e 62% consideram que a opinião de expert é a melhor fonte de referência para a tomada de decisão clínica. Aí eu gero para vocês uma reflexão. Esse dado está dizendo que os fisioterapeutas usam um pilar da PBE, né, que é a expertise do profissional. Porém, se esse profissional ele usa a sua expertise baseada em evidência, tudo bem, ok. Agora, se ele não usa, aí a gente fica um pouco mais fragilizado. Então, por isso é importante reunir os 3 pilares, né? Isso. E entender isso é muito importante, porque assim, hoje está muito na moda. Eu faço meu tratamento baseado, né, em evidência, baseado em evidência. E todo mundo gosta de falar isso, mas quando a gente vai ver mesmo a fundo, poucas pessoas, né, conseguem ver isso em inglês, visitam frequentemente a Pedro, e principalmente, né, eles se apoiam em opiniões dos experts. E aí, até nesse ponto, a gente precisa ver realmente quem é essa pessoa que está falando conosco, né? E ter certeza, assim, opinião é uma coisa, ciência é outra. Então, a gente precisa ter certeza onde nós estamos buscando as nossas evidências. Exato. E aí, como é que você chega a uma decisão clínica baseada em evidência? Então, a gente já falou um pouquinho disso na aula passada, vamos explorar mais na aula que vem. Mas olha só, é importante que a gente comece com uma avaliação inteligente. E o que seria uma avaliação inteligente? Observar os aspectos biopsicossociais do meu paciente, ter o domínio da parte física, ou seja, para que o exame físico seja detalhado, focado naquilo que o paciente está referindo como queixa, que a gente saiba fazer uma interpretação de exames por imagem e que, se possível, utilize, né, os instrumentos que nós temos validados para diagnosticar determinados problemas. Com o diagnóstico em mãos, aí nós vamos conversar com esse paciente e traçar com ele o melhor tratamento, para que ele possa ter bastante aderência, para que ele consiga completar o tratamento e, principalmente, para que o desfecho disso seja alinhado às expectativas dele. Aí sim, nós vamos estar buscando aqueles protocolos que são validados para que a gente possa, com isso, né, direcionar o tratamento, fazendo com que os resultados sejam melhores. Com certeza, turma. E nós temos na literatura que os desfechos mais estudados são dor e limitação funcional. E é a base da nossa avaliação também. Então, é importante, dentro da nossa avaliação, nós entendermos os aspectos da dor e também em relação à limitação funcional. E aí, nós temos inúmeras técnicas, muitas técnicas disponíveis, porém, nós precisamos entender qual realmente tem um benefício, um efeito para aquele meu paciente em específico. Porque, tendo inúmeras técnicas, eu preciso antes ter feito uma boa avaliação para que eu possa elegê-las. Mas também eu preciso entender as preferências do meu paciente e também eu preciso identificar qual desses recursos é mais benéfico para o meu paciente em questão. E aí, eu trago essa revisão sistemática para vocês, para que a gente possa praticar o que a gente falou até agora sobre fisioterapia baseada em evidência.
Então, essa revisão ela fala sobre o efeito da terapia manual versus exercícios aplicado em pacientes com problema na região cervical, e eles avaliam dor à pressão e mobilidade articular em pacientes com disfunção temporomandibular. Então, eu vou destrinchar aqui 3 gráficos com vocês para que vocês possam entender de uma vez por todas e conseguir utilizar das revisões sistemáticas na sua prática clínica. Então, se vocês observarem aqui no gráfico A, o que está sendo avaliado é a intensidade de dor. De um lado, nós temos técnicas crânio-mandibulares e do outro lado, nós temos técnicas cervicais. Quando é avaliado esses 2 aspectos, se vocês observarem aí no centro o diamante ele está indo para que lado? Para o lado onde eu tenho a técnicas crânio-mandibulares, ou seja, quando eu vou avaliar dor no meu paciente, intensidade de dor, se eu tiver que escolher entre crânio-mandibular e técnicas cervicais para dor nos pacientes com disfunção temporomandibular, técnicas crânio-mandibulares é mais efetiva. Já nesse segundo gráfico, no gráfico B, nós estamos avaliando a amplitude de movimento mandibular. Da mesma forma, de um lado nós temos, agora está invertido, técnicas crânio-mandibulares e do outro lado técnicas cervicais. E aonde que está o diamante? Já consegue identificar? É isso mesmo, está do lado das técnicas crânio-mandibulares. Então, se eu tiver que escolher, se eu quero ganhar amplitude de movimento com o meu paciente e eu tiver que escolher, eu vou utilizar técnicas cervicais ou crânio-mandibulares? E nesse caso, nós conseguimos observar que técnicas crânio-mandibulares resultam em melhores resultados. E nesse terceiro e último gráfico, nós estamos voltando a falar de intensidade de dor. Só que agora a comparação é entre técnicas cervicais e grupo controle. E grupo controle são qualquer outro tipo de recurso. E quando nós comparamos técnicas cervicais para diminuir dor com o grupo controle, o que ganha são técnicas cervicais. Então, agora eu pergunto para vocês, se vocês tiverem que escolher qual é a melhor técnica para dor, para intensidade de dor, vocês escolhem técnica cervical ou técnica crânio-mandibular? Lógico, nesse contexto, nós escolhemos técnicas crânio-mandibulares. É isso aí, amiga. E aí, se eu não tenho o conhecimento de técnicas crânio-mandibulares, eu posso utilizar de técnicas cervicais? Posso, porque técnicas cervicais, ali no gráfico C, vocês observaram que é melhor do que o grupo controle, do que outras intervenções. Então, é importante que nós saibamos identificar ou traduzir o que significa esses gráficos dentro de uma revisão sistemática, para que a gente também possa entender melhor qual, ou melhor dizendo, escolher melhor qual melhor técnica para o desfecho que a gente está estudando. Isso aí. E esse outro artigo é uma outra revisão sistemática que fala sobre o efeito do exercício na dor em pacientes com disfunção temporomandibular. E é muito interessante que esse artigo ele divide em sintomas de mialgia, artralgia e mialgia e mais artralgia. E ele nos traz que para cada uma dessas situações nós temos evidências melhores. Então, por exemplo, para mialgia é importante trabalhar com fortalecimento, com coordenação, com alongamento. Já para a artralgia, com as mobilizações, às vezes com medicamento, em alguns casos cirurgia. E quando associa mialgia e artralgia, eles falam também em terapia comportamental, em alongamento, em fortalecimento. Então, é importante que a gente possa identificar qual é o quadro do nosso paciente. E nessa revisão, ele nos traz isso. E aí, você identificando, por exemplo, que o seu paciente tem um quadro mais miálgico, você acaba buscando as melhores evidências para esse seu paciente. Uhum. Já nesse outro trabalho, nesse outro estudo, foi avaliado o efeito da terapia manual e exercícios na cervical. Também foi avaliado a dor à pressão em pacientes com disfunção do tipo muscular. Então, ele nos traz a descrição de cada um dos exercícios
e ele mostra que os pacientes que são tratados com terapia manual e exercícios direcionados à coluna cervical têm benefícios na diminuição da dor facial, aumento da dor em pressão sobre os músculos mastigatórios e aumento da amplitude mandibular sem dor. Ou seja, trabalhar a cervical melhora a condição dolorosa. A gente viu lá na primeira revisão sistemática isso, e esse artigo é um ensaio clínico que vem colaborar com esses resultados. E nesse outro artigo, turma, também fala do efeito da mobilização em cervical alta e crânio cervical, na dor orofacial, na função mandibular e na dor de cabeça de mulheres com disfunção temporomandibular. E olha que interessante, houve uma diminuição clinicamente importante da dor no grupo de intervenção, ou seja, 53% dos pacientes melhoraram, e nesse protocolo eram de 5 semanas, só que eles já observaram essa melhora na 4ª semana. É muito legal, né? E esse artigo, ele traz a descrição de cada um desses exercícios, como ilustrado aqui nas imagens. Então, tem como vocês entenderem o que foi feito e replicar isso no seu paciente. E esses 2 artigos aqui, turma, falam de recursos fototerápicos. Na verdade, é o uso de laser mais LED em pacientes que apresentam disfunção temporomandibular. São 2 artigos do meu grupo de pesquisa. Então, nesse primeiro artigo, nós estamos falando da combinação de várias luzes, né? Na aplicação extraoral em vários pontos do masseter e do temporal. E nós avaliamos a intensidade de dor, a pressão, a amplitude de movimento e a atividade eletromiográfica desses pacientes que apresentam disfunção temporomandibular. E o que nós encontramos? Que essa aplicação, esse protocolo em específico, ele diminui a intensidade da dor, principalmente nas doses de 2,62 joules e 5,24 joules, principalmente 48 horas após a aplicação. Já nesse outro artigo, eu até faço uma observação, porque eu fiquei muito feliz, que lá na escala Pedro, ele recebeu nota de 9 de 10. Então, é um artigo que tem uma boa qualidade metodológica. E ele foi aplicado essa mesma combinação, né, de laser mais LED, só que agora intraoral. E nós aplicamos durante 6 sessões na região lá posterior, perto da região do pterigoideu, e nós avaliamos a dor, a ADM, a função de mulheres que apresentavam disfunção temporomandibular do tipo miogênica. E quais foram os nossos resultados? Redução da dor, melhora da função, mas nós não observamos melhora na amplitude de movimento, ok? Quando nós falamos de laser, a literatura é extensa, nós temos muitos artigos que falam de laser. Então, é muito importante vocês observarem qual é o equipamento que vocês têm no seu consultório, qual é o comprimento de onda e se adequar à literatura. Você não precisa comprar um outro equipamento. Por exemplo, nessa revisão sistemática, eles colocam que a dose e o comprimento de onda ela vai variar de 5 joules por centímetro ao quadrado a 25 joules por centímetro ao quadrado no músculo masseter e de 7,5 joules por centímetro ao quadrado a 60 joules no temporal. E o comprimento de onda que é mais utilizado foi entre 780 nanômetros a 830. Então, vocês têm mais ou menos uma janela terapêutica que você pode adequar aí junto ao seu equipamento. E que em relação à periodicidade e o tempo de tratamento, o que eles observaram melhores efeitos clínicos quando os pacientes vinham 2 vezes por semana, podendo variar de 4 a 10 sessões. Então, o que eles concluíram? Que as pesquisas também mostraram que ainda não há um consenso definido quanto aos parâmetros utilizados nos tratamentos e, portanto, não temos um protocolo fechado para tratamento de DTM miofacial. É importante, sim, nós observarmos as evidências e nos adequarmos em relação ao que nós temos dentro do nosso consultório. E aí, pessoal, quando o assunto é pós-operatório, uma das técnicas que a gente utiliza em larga escala, né, muito comentada pelo fisioterapeuta, é a drenagem linfática. E olha que interessante esse artigo, ele
veio trazer para nós o momento em que a gente deve iniciar essa drenagem linfática. Então, o que eles fizeram? Pegaram pacientes de pós-operatório de cirurgia ortognática, dividiram esses pacientes em 2 grupos. Um grupo, ele fez um tratamento só convencional, que foi o controle, e o grupo de intervenção fez o tratamento convencional, mais 5 sessões de drenagem linfática. E olha que interessante a forma como eles distribuíram a drenagem linfática. Uma foi feita no primeiro dia, ou a outra no segundo, no terceiro, no 4º dia, e a 5ª sessão eles só fizeram no 7º dia. Então vamos lá. Antes da gente continuar para os desfechos, a gente precisa entender que quando a gente fala de pós-operatório, nós temos a formação de um edema num pós-trauma imediato, né? Então, teve o trauma cirúrgico, começa a se formar um edema. Mas esse edema, ele tem características diferentes dependendo da fase do processo de cicatrização. Então, quando a gente fala de um momento imediato, que vai até ali o 3º, 4º dia de pós-operatório, esse edema tem uma característica mais expansiva, bastante agressiva. Ele vai formar um edema bastante agressivo e extenso. Já de 4 dias em diante, nós vamos ter um edema residual, porque muda a fase do processo inflamatório. Então, presta bem atenção. Eles colocaram a drenagem linfática no 1º, 2º, 3º e 4º dia e uma só sessão no 7º. Quando a gente vai olhar para os resultados, olha o que foi que aconteceu. O grupo controle, ele ficou, né, abaixo do grupo de intervenção durante todo o 1º, 2º, 3º e 4º dia, que foi onde eles avaliaram. Somente no 7º dia, essa curva se inverteu. E o grupo que fez a drenagem linfática ganhou, ou seja, teve menos edema no rosto naquele grupo que fez a drenagem linfática a partir ali do 7º dia. Então, o que foi que aconteceu? O que a gente observa com esse artigo? Que a drenagem linfática, ela é muito bem-vinda para um edema residual, ou seja, depois que a gente passa daquela primeira etapa do processo inflamatório, aquela fase mais aguda. Então, de início, o ideal são terapias mais contensivas. E depois aí de 4, 5 dias, a drenagem linfática vai ser excelente para que a gente possa reabsorver esse líquido que ficou no interstício. Mas, sem essa evidência, o que a gente ia fazer? Começar a tratar desde o 1º dia com drenagem linfática. Claro, se o paciente chega para você de forma tardia, a drenagem vai ser um excelente recurso para você iniciar. Mas, se você tiver acesso a ele desde o início, ajustar essas técnicas vão lhe trazer resultados melhores em relação ao edema. Outro estudo importante que leva em consideração o perfil de paciente pós-operatório de cirurgia ortognática é esse aí, que é uma revisão sistemática com meta-análise e ele traz a atuação do laser na recuperação neurosensorial. Ou seja, o tratamento das famosas parestesias, que são aquilo, né, uma das queixas frequentes desses pacientes que fazem cirurgia ortognática. Então, esse artigo, ele trouxe o quê? Eles selecionaram 74 estudos e desse, 8 estudos que tinham o mesmo desfecho entraram para a meta-análise. Então, eles totalizaram aí 94 pacientes e o que a gente observa é que os resultados eles foram positivos no que diz respeito ao laser como tratamento para parestesia, mas isso quando a gente observa um tratamento superior a 1 mês. Então, nessa tabela que o artigo nos traz, a gente extrai daí várias informações importantes, como, por exemplo, a quantidade de joules que foi utilizado, a gente observa que uma média de 2 joules é uma média que teve um impacto maior, o número de sessões, então, em média, de 8 a 10 sessões, para que a gente possa ter aí a aceleração na recuperação da parestesia desses pacientes pós-operatório de cirurgias ortognáticas. E aí, o melhor tratamento é aquele que é baseado em evidência, mas que se adequa ao seu paciente.
Por isso que nós estamos construindo com você essa semana a ATM Lovers, que tem como base os pilares da PBE, onde na primeira aula a gente falou das preferências do paciente, agora estamos falando sobre evidência científica de qualidade, aquilo que você conseguiu observar aí na fala da Dani, o que é importante da gente extrair desses artigos para aplicar na sua prática clínica. E na nossa aula 3, o que vai acontecer? Nós vamos falar sobre capacitação e experiência profissional, para que você feche esse aprendizado e consiga, então, eleger o melhor tratamento baseado em evidência e seja aí uma referência na sua cidade no tratamento de pós-operatório de cirurgias bucomaxilofaciais e reabilitação das disfunções temporomandibulares. É isso aí, turma. E complementando essa aula, nós teremos uma super live dia 20/11 no nosso canal do Instagram com o professor Léo Costa. E ele vai falar como separar o joio do trigo na ciência. Então, não percam. Vem com a gente, vem para a live e vocês podem também tirar suas dúvidas. E aí, pessoal, gostaram então da nossa aula de hoje? Gostaram do conteúdo? Deixa aí os seus comentários aqui embaixo no vídeo para a gente saber o que você achou. E ó, não se esquece, a nossa aula 3, nós vamos estar lá esperando por você. Um beijo. Tchau, pessoal. Tchau, turma. Tchau, amiga.